Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namne Shri Krishna Lila Kathane Sudakshanda Dharma Dhuri Gunashayuktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Sharata Namami Hridandina Bhakti Shiro Manincha Shri Krishna Padabda Dritaya Kavidi Chaitanya Lila Amrita Sartaram Narayanam Tam Satatam Prapadi Savavasmi Nadivami Tvamina Iti Vinyayaraditvam Nayamancharanandikam Granta Jagadaram Shri Bhaktivinoda Thakur Jai Radhe. Então, continuando aqui, nosso Balasama Jagadaram, estamos no capítulo 35, Madhura Rasa Udipana. Udipana são os estímulos. Dipa quer dizer também Dupa, Dipa, né? Dipa é aquela chaminha, uma chama, a chama, chama, chama. Chama é bom, né? Que é o nome de Krishna também, chama. Então, Vijaya está conversando com Goswami, e o Goswami fala assim, existem três tipos de Anubhava. Todo mundo se lembra o que é Anubhava, né? Bhava é aquele sentimento, Anu, o que vem com esse sentimento. Alankara são os ornamentos. O de Bhaswara, na verdade, são sintomas, e Vatika é aquilo que é expresso por palavras. Aí o Vijaya vai começar aquela série de perguntas. O que é Alankara? O que são esses ornamentos? Então, ele fala assim, Goswami, os 12 tipos de Alankara das gopis atraentes de Vraja em sua juventude têm sido chamados de Sattvaja, ou seja, aqueles que se originam de Shuddha Sattva, que é a bondade pura, ok? Tem a bondade misturada, o Sattva é misturado aqui desse plano, e tem a Shuddha Sattva, né? Shuddha quer dizer puro. Eles se manifestam maravilhosamente por causa da intensa absorção no seu amado Krishna. Esses 20 tipos de alankara, de ornamentos, foram divididos em três categorias. Um, aquele que surge dos membros corpóreos, chama Anga Ja. Anga quer dizer, não tem Gauranga, né, que tem o corpo, os membros corpóreos dourados. Ja quer dizer nascimento, assim como Jamasa. Anga Ja, né? Aqueles que surgem de forma espontânea, Ayatna Ja, e aqueles que surgem da sua própria natureza, Swabhava Ja. Os alancaros, os ornamentos, né, que surgem dos membros Angaja são é, o apego em semente, eu boto aqui, seed attachment, que é bhava, os gestos, o flerte amoroso, eu não estou nem falando nome santo, são os três primeiros. Aí tem o ayatna ja, que é aqueles que surgem de forma espontânea. Tem a beleza, o brilho, o outro brilho, são dois tipos de brilho, um, separados em Kante e Dipti. Você vai ver que o Dipti é maior que o outro. A doçura, a ousadia, a magnanimidade e a paciência. Swabhava, aqueles que são da sua própria, surgem da sua própria natureza, né? Inclui imitar, usufruir, um jeito particular de se vestir, a confusão, uma mistura de sentimentos particular, o despertar da ansiedade, da avidez, uma oposição aparente, desrespeito, ternura,
E o último, bhavas que se expressam por meio de atividades, que nós chamamos de vikrita. Aí o Vijaya fala, vem cá, qual é o significado de bhava nesse contexto? Ele já viu que bhava pode ser um bocado de coisa. O Swami diz que no Ujjvala Rasa, nesse rasa, que é como um vulcão, né? O Ujjvala pode ser vulcão também. Ujjvala é algo, não explode, assim, aquele calor. Para. Então, no Ujjvala Rasa, quando o amor, que é como uma semente, aparece num Chitta imperturbável, né? Uma consciência, a gente pode trazer que Chitta como consciência imperturbável, a sua primeira transformação chama-se bhava. O estágio imperturbável, né, não transformado, como diz aqui, de Chitta, se chama sattva. Quando a causa da transformação está presente, a transformação original, que é como um primeiro broto, né, o primeiro brotinho de uma semente, chama-se bhava, beleza? Então é justamente aquele estágio que você chega em bhava, que ainda não é o prema, que a sua consciência ela começa a ficar estável, ela não flutua mais de acordo com os ditames dos sentidos. Então daí vai surgir essa semente que se chama, nem a semente, é o broto da semente, daquele. Você lembra que a gente sabe, plantar feijãozinho? No colégio a gente faria feijãozinho, aí tem aquela primeira coisinha assim, nasce naquele primeiro caulezinho com feijão. Então, mais ou menos aí seria bhava. Depois o Vijaya fala, e o que é rava? Rava são gestos. Isso é uma condição na qual Rati fica mais evidente ainda do que no estágio de bhava. Ah, e ele transparece na forma de um mexer, assim, de um inclinar do pescoço, gestos das sobrancelhas e olhos. E também outros sintomas ocorrem. E rela. Rava é quando rela, desculpa, rava é chamado de rela. A gente também está um crescente aí. Quando claramente indica uma paixão sexual. E Shobha, beleza? Shobha é o embelezamento dos membros, né, físicos ali, que surgem devido à juventude e Rupa Sambhoga. Né? Sambhoga quer dizer a união que traz desfrute, né? Bhoga é desfrute. E Kanti, que é o brilho que a gente falou anteriormente. Kanti é o esplendor radiante, que emana no ato da satisfação da sua cama, né, do seu desejo sobrenatural. E Dipti, deixa eu ver se minha câmera. Não está nem. Ok, ok. E Dipti, Kanti, é chamada de Dipti quando ela é intensificada e se inflama ainda mais, né, com paixão por meio da influência de fatores tais como o hortifruti, a idade, o lugar, tempo, qualidades, a forma e os trajes. E Madhurya, pergunta Vijaya. Madhurya, responde Goswami, é o estágio no qual cada esforço é extremamente elegante sob todas as circunstâncias. Pragalabhata, o que é? Pragalabhata é ousadia. Pragalabhata é uma completa ausência de inibição ou medo na hora do prayoga. Prayoga é uma união também particular. Quando o, o, o seu próprio corpo, né, está em cima do corpo do seu amante.
Vidyá ainda pergunta assim, e Audália? Magnanimidade. Audália é a qualidade de ser autocontrolado e cortês em todas as situações. E Dhairya, firmeza, é a tendência do coração, né, quando ele fica firme e não flutua. E qual é o significado de lila nesse contexto? Né? Lila sabe que são esses passatempos e tudo mais. Mas e nesse contexto aqui, o que significa isso? Porque ele falou que traduziu lila como imitar. Lila é imitar a veste encantadora e atividade do amado. Então a gente vê que às vezes as golpes elas imitam, né, Krishna. E vilasa, usufruto, né, usufruto, as expressões sugestivas particulares da face, dos olhos, que uma pessoa faz enquanto se move, enquanto fica parada ou sentando, para provocar a união com o seu amado, se chama vilasa. E vitite. Vitite é a forma de se vestir que aumenta o seu esplendor, embora se empregue pouquíssimas decorações e ornamentos. Legal. De acordo com a opinião de alguns doutores de raça, alguma vez, quando o amante da Naika, né, da heroína, da protagonista, se aproxima dela, após ele ter cometido uma ofensa a ela, o bava surge no coração, né? Surge do coração, de forma que os seus ornamentos são simplesmente um fardo. E ela somente se veste, se decora por causa da insistência das suas amigas. Então, houve uma coisa, ela não quer se vestir, não quer se ornamentar, fica com raiva, mas as amigas, né, começam a insistir para ela, não, você tem que usar isso. A gente vai falar um pouquinho na última segunda-feira sobre isso. Esse tipo de ciúme e um sentimento meio de negligência é chamado de vitite. E confusão de Brahma. De Brahma de Goswami é um estado, né, confuso que é causado por impulsos poderosos de Madana, é um tipo de amor também, quando a Naika encontra com seu amado. Nesse estágio, ela pretende, ela tenta, né, colocar um colar, uma guirlanda e outros ornamentos particulares em alguns lugares. Mas, na verdade, ela troca essas coisas, né? Troca de lugar. Então, em vez de botar o brinco aqui, ela quer botar o brinco no dedo, o anel aqui e assim por diante. Ela fica confusa por causa desse amor. Na verdade, esse é o ornamento mais bonito. E o que é aquilo quintita? Aquilo quintita é a condição na qual o orgulho, a avidez, né, o chorar, o rir, a hostilidade, o medo, a ira surge ao mesmo tempo por causa de sentimentos de júbilo. Então, aquela confusão de sentimentos que a pessoa sente, né, a menina sente por causa desse júbilo que ela se encontra. Então, uma mistura de é, raiva com amor, né? Isso é interessante. E mortaíta é a avidez intensa que surge no coração da Naika, da heroína, quando ela recebe notícias sobre seu amado e se lembra dele. Então ela fica completamente. Shrimati Radharani, quando ela tem uma época do ano que os irmãos das moças
casadas vão pegar suas irmãs e levar para casa. Isso é final do verão, né? Então eles vão, né, levam as suas irmãs, vão onde elas estão ali, levam suas irmãs que são casadas para passar um tempo com a família. E Shrimati Radharani, ela fica ávida, ansiosa por esse momento que ela sabe que, né, onde ela se encontra, em Yavat, é um pouquinho longe ali de Nandagon, onde Krishna está, aí onde fica a família dela e tudo. Então, ela sabe que esse momento ela espera com muita ansiedade esse momento. E quando ela vê que todas as amigas dela já estão indo, os irmãos estão chegando, o irmão dela, chama Sridama, não aparece, ela fica muito ávida para encontrar com Krishna. Ela sabe que vai ter mais facilidade, e só que ela fica, o irmão dela demora até chegar. Ou será que ela fica tão ansiosa que acha que ele demora mais do que realmente acontece, né? É interessante que no verão, ah, sabe que é, nessa época de calor é muito quente na Índia, depois vem uma estação das chuvas, então a grama rejuvenesce, assim por diante. Então, quando tem o verão em Vrindavana, que Radharani, quando está muito seco, muito árido, sabe que Radharani está muito ávido de se encontrar com Krishna. Só que depois ela chora, né? As monções, são o choro de Radharani, que ela fica muito triste porque não consegue se encontrar com Krishna. Então ela chora ali, alaga toda a Vrindavana. Então ela recebe a notícia que ela vai se encontrar com Krishna, ela para um pouco de chorar, as águas abaixam e começa a crescer tudo de novo, né? Começa a ficar exuberante de novo. É óbvio que isso não acontece muito aqui nessa Vrindavan que eu vejo, né, que a gente vê, mas em outra Vrindavan acontece isso. Às vezes o terreno fica meio tórrido, porque ela não consegue se encontrar com Krishna, mas ela chora, aí ela fertiliza tudo aquilo, né, molha tudo aquilo ali, e depois tudo fica verde, tudo fica, porque ela sabe que vai encontrar com Krishna. Então, na verdade, as estações de Vrindavan, né, são as emoções de Radharani. Depois ele fala assim, Vichai, o que é Kutamita? Kutamita é a raiva que a Naika simula, né, externamente ali, devido à dignidade, ao recato e assim por diante. Embora ela se deleite ali dentro do seu coração internamente, né? Quando seu lábio, quando seu amante toca, aí sim, seus lábios ou seus seios. E vivoca é o desrespeito mostrado, né, ao seu amado devido ao orgulho e à humana, aquela radinha. E Lalita. Lalita é a ternura que é expressa pelos movimentos das sobrancelhas e dos gestos de todos os membros corpóreos. Engraçado que tem muita coisa com a sobrancelha, né? Tem uma história de sobrancelhas, até a gente vê nas danças indianas como tem aquela movimentação da face, que às vezes parece meio forçadona, mas é interessante, que vem daí. Que a sobrancelha, justamente, a gente já falou aqui, mas são os arcos, e os cílios são as flechas, né? Tem um movimento assim, vai tirando a flecha. Que Cupida, Kamadeva, ele tem uma flecha. É dito que ele tem 5 tipos de flecha, cada flecha ela é uma flor e um sentimento, quando ela tira, né? Provoca um sentimento dos amantes. Aí ele fala assim, o que é Vikrita? Vikrita é a expressão
né, por atividades, mais do que em palavras, de sentimentos, tais como o recato, o ciúme, ou mana, né, ele botou aqui, mana como ciúme, que surge dentro do coração. Estes são os 20 alancaras físicos e psicológicos. Rasika Bhaktas também aceitaram mais dois alancaras. Rasika Bhakta a gente já conhece que é o Bhakta, né? O praticante tem aquele que tem Bhakta, que é muito doce, tem graça. Então, Rasika Bhaktas também aceitaram mais dois alancaras, né, em adição aos ornamentos que eu já mencionei. Esses são a, a ignorância, como é que a gente fala, minha filha? Ah, simulada e o medo simulado, que é o Maudhya e Chakita. E o que é o primeiro? Essa ignorância que está simulada, né? Fingida, aí, lembrando, fingida. Assim como Krishna é Mugdha, né? Mugdha também pode ser ingênuo. Krishna parece ele tem duas características também, né? Sarvanya e Mugdha. Tá? Às vezes Krishna, ele aparece como todo, né? Ele conhece tudo, ó, Sarvanya quer dizer que ele conhece tudo, o onisciente, mas às vezes ele age como Mugdha, como não soubesse de algumas coisas. Então, esse primeiro é Maudhya. O professor me disse que uma Naika exibe esse sentimento quando ela finge estar não consciente de algo que ela realmente sabe perfeitamente bem e inquire do seu amante como se ela estivesse em ignorância, né? Krishna, por onde você andou? Né? Ela sabe onde ele esteve. Krishna, cadê você? Eu não sei onde você estava. Agora, por favor, diz Vijaya, me explique o que é Shakita. Shakita é esse medo fingido, né? Shakita é fazer um show, né? Se mostrar como estando com medo na presença do amante, embora ela, na verdade, não esteja com medo de jeito nenhum, né? Ela vai, estou com medo, aí abraça Krishna. Vijay Prabhu, eu entendi esses ornamentos, alancaras. Agora, por favor, me explique, me fale, instrua-me sobre o Dibhaswara. Goswami diz que quando o Baba, no coração, manifesta no corpo, essa manifestação é chamada de Udibhaswara, que eu perguntei até para um Vaishnava mais elevado, né, que ele falou que não tem muita diferença entre Udibhaswara e Anubhava, que eu também não consegui encontrar. Em Madhura Rasa, os Udibhaswaras incluem, né, como se fosse o deslizar, né, de fios de uma saia, né, o afrouxar de uma blusa, o desfazer de tranças e assim por diante, né? Uma aflição do corpo, bocejar, e o dilatar dos, das narinas, você suspirar profundamente, a inquietude, o cantar e o condenar a si mesmo. Por que que eu fiz isso? Então, o debaixo são manifestações externas, né, de um sentimento. Eu me lembro que tinha uma conhecida minha, aquela quando ela ficava com raiva, assim, a narina. Sabe quando o touro faz assim? Você vê que o touro não está para muita brincadeira, né? Aí, será que todos esses Udibásara que você acabou de escrever pode estar na categoria de Mortaíta e Vilassa, né? Mortaíta é aquele
aquela ansiedade, aquela avidez, e o vilasa é o desfrute. O Swami disse, olha, eles foram descritos separadamente porque eles aumentam um tipo especial de beleza. Prabhu disse Jai. Agora, por favor, bondosamente, me explique os Vatika Anubhavas, né? Vatika orais. E ele diz que tem 12 tipos de Vatika Anubhavas. Alapa, Vilapa, Sanlapa, Pralapa, Anulapa, Apalapa, Sandesha, Pidesha, Upadesha, desculpa, Apadesha, Upadesha, agora, Nirdesha e Vyapadesha. Vijay diz, o que é a Alapa, que é o primeiro? A Alapa significa você lançar palavras agradáveis, adular um pouquinho. E Vilapa? Vilapa são palavras que são faladas devido a uma tristeza. Samlapa é uma conversa. Pralapa significa um papo sem sentido. Anulapa. Anulapa significa pronunciar as mesmas palavras repetidamente. Apalapa significa dar outro significado a palavras que já foram sido faladas. E Sandesha. Sandesha, mandar uma mensagem para o seu amado quando ele está em outra terra. Não, não chega a ser em outra terra, mas tem Rukmini, ela escreve uma... É outra terra, pode ser. Rukmini, ela escreve uma carta para Krishna. É belíssima essa carta, cheia de detalhes, muito legal. E Atidesha é dizer, suas palavras são minhas palavras. E Apadesha, isso significa expressar o tema em questão por meio de outras palavras e não falar diretamente, dá uma indireta, né? Já o Padesha refere a palavras plenas de instrução, enquanto Nirdesha é confessar, eu sou essa pessoa. Vyapadesha é revelar o desejo do seu coração com o pretexto de dizer outra coisa. Interessante. Então, essa é a psicologia das meninas em relação a Krishna, né? Psicologia do amor, é muito detalhe. Todos esses anubhavas estão presentes em todos os graças, mas eles foram descritos nesse contexto por causa da doçura de Ujjvala Rasa, que ela é mais, ela aumenta mais, né, por meio desses anubhavas. E aí o Vijaya fala, Prabhu, por que é necessário escrever os anubhavas separadamente do tema de Rasa? O Swami diz que os bhavas no coração que surgem da combinação de Alambana e Udipana são chamados anubhavas. Quando eles manifestam nos, nos membros do corpo, este tema não pode ser entendido claramente sem explicá-los de forma separada. Vijaya diz, por favor, seja misericordioso comigo e descreva os Satvika Bhavas em Madhurya Rasa. Não? Eu mencionei os 8, que se chama Ashta Satvika Bhavas, 8 sintomas, né, desse sattva puro. Eu mencionei os 8 Satvika Bhavas, tais como Stamba, também fica atônito, assim, parado. E Sueda é transpirar, e assim por diante. Então ele falou que já mencionou isso, enquanto ele falava sobre os temas comuns de Rasattva. Eles também são Satvika Bhavas desse rasa. Porém, os exemplos desses bhavas são completamente diferentes nesse rasa. Como é que eles são diferentes? Pergunta Vijaya. O Swami diz que você vai ver que em Vrajalila ficar
Estamba atônito. Surge do júbilo, do medo, do maravilhamento, do desespero, da indignação. Já Sueda, que é você suar, surge do júbilo, do medo e da ira. Romancha, né? Romancha kampa srutaranga banjo vande guru shri charanga, né? Então, sintomas romancha é você ficar com se arrepiar, surgindo do júbilo e do medo. Você balbuciar ocorre devido a você ficar meio atônito, à indignação e ao medo. Medo, júbilo e indignação fazem com que você trema. Eu não sei se você se lembra, mas ele começou a falar isso e falou, é o que ele está fazendo aqui, é o que ele já falou anteriormente, só que tem um pouquinho outros sintomas. Mudar de cor, que é o Vaivárnia, né? Ele ficou roxo, ele ficou roxo, ele ficou branco de medo. Então, mudar de cor, Vaivárnia, surge da ira e do medo e do desespero. Chorar pode ocorrer devido ao júbilo, à ira e ao desespero. A perda de consciência, pralaya, pode ocorrer devido à felicidade ou à infelicidade. Vijaya diz assim, pergunta, né? Existe qualquer manifestação de Sattvika Vikara nesse rasa que são diferentes dos outros rasas? Goswami, sim. Eu expliquei os Sattvika Bhavas, conhecidos como Dhumaita, Jualita, Dipta, Udipta, no contexto geral de Rasa Vichara, das considerações sobre Rasa. Nesse Madhura Rasa, existe uma divisão de Udipta chamada Sudipta Bhava. Prabhu, você tem sido muito misericordioso comigo. Agora, por favor, me fale sobre os Vyabhichari Bhavas que se manifestam nesse rasa. Então, Vyabhichari, a gente sabe que são aquelas ondas, né, de emoções que vêm, aumentam a sua condição real e depois eles acalmam. Ondas que vêm, aumentam aquilo ali e voltam. A Sanchari dá essa ideia de movimento. O Vyabhichari e Sanchari são sinônimos. Goswami, quase todos os 33 Sanchari ou Vyabhichari Bhavas que eu já mencionei a você começam com a autocomiseração, né, Nirveda, começa com a autocomiseração, ocorre em Madhura Rasa. Então, de novo, né, como eu dei aquela parada, quase todos os 33 Sanchari Bhavas que eu já mencionei a você começam com essa autocomiseração e elas ocorrem em Madhura Rasa. A ferocidade, a preguiça são duas exceções. Ficar com raiva, né? Algo criar. E lá, se você. Os Sancharis Bhavas de Madhura Rasa têm várias outras características maravilhosas. Quais são elas? Diz, pergunta Vijay. A característica mais fascinante é que qualquer tipo de Krishna Prema está presente nos amigos e nos mais velhos. Em outras raças, também é alcançado em Sanchari-Bhava Madhura Rasa. Em outras palavras, os Staibhavas. Você lembra de Staibhava? As emoções fixas, né? Os Staibhavas daqueles outros raças agem como Sanchari ou Vyabhichari Bhavas neste raça, né? Então, o que acontece?
pode acontecer, né, que quando está falando acontece, não pode não, que a sensação fixa dos outros que não estão imaduros podem agir como sensações momentâneas em madura raça. Ok? É meio complexo mesmo, né? Porque está falando de sentimentos transcendentais, então fica difícil a gente Vijaya. Quais são outros aspectos impressionantes? Outro ponto maravilhoso é que os Vyabhacharibhavas, nesse raça, Madhura Rasa que a gente está falando, né? Mesmo tais como Marana, Marana quer dizer morte, não são considerados Angas, membros diretos de raça. Logicamente, nesse raça, eles têm sido contados, né, incluídos entre os atributos de raça. A conclusão é que o raça em si é o Guni, ou seja, aquele que possui os atributos. E os Vichari Bhavas são os atributos em si. Então, o raça é a própria pessoa, né, por seus atributos, e os Vicharis são os atributos em si que estão dentro dessa pessoa. E o Vichara fala assim, como é que esses Sancharibhavas, eles surgem? Essa autocomiseração surge da aversão, do ciúme, da tristeza, da calamidade e da ofensa. Então, a pessoa, né, fica se condenando, digamos assim, sei lá, devido a esses sentimentos. E qual é a causa da humildade? Pergunta Vijay. Dânia, que é a humildade, surge do medo, da tristeza, da ofensa. E como é que a debilidade surge, que se chama glane? Glane, responde Goswami, é o resultado da ansiedade dos esforços amorosos. E como é que essa exaustão surge? Strama. Strama é o resultado de, do vagar, do dançar e do esforço amoroso. Tem até um lugar chamado Vistrama Gata, que é imaturar, né? Tem aqueles degrauzinhos que chamam Vishrama Gata, diz que como é a exaustão, diz que é quando Krishna, ele depois que ele mata Kamsa, né, entre aspas, que a gente sempre sabe, ele vai para Vishrama Gata descansar, né, mas existem outras de que na verdade ele está exausto, ele vai para esse lugar porque ele está na verdade com saudade das gopis. E enquanto as gopis choram, né, dentro de Yamuná, lá no Vishramagata, ele recebe a gente sabe que Yamuná também é uma adulta, é uma espécie de mensageira. Então, quando as meninas choram lá em Vrindavana, Yamuná leva as lágrimas dela e ele vai ali, em Vishramagata, receber as lágrimas dela. Né? Inclusive, a gente comentou outra vez que eh, cada golpe, cada vaqueirinho, né, a mãe de Krishna, quando elas vão no Yamuna, e elas se lembram, Krishna brincava ali, tudo, elas choram, nasce uma flor de lótus, uma flor e uma essência característica, então elas choram. Aí essa lágrima, quando se mistura no rio, ela acaba com a semente do sentimento dela, faz com que nascem flores de lótus. E essas flores de lótus, elas vão flutuando em Yamuna. Quando chega lá, chama a gata, elas se abrem. E Krishna, seu sentimento da corpo, o sentimento da minha mãe.
sentimentos dos meus amigos, dos meus servos. Né? E já fala assim, qual é a causa do inebriamento, Mada? Mada é induzido por você beber, eles põem aqui honey wine, que é um vinho de mel, mais ou menos. Sabe que tem aquela bebida que Balarama toma, né, o famoso Varuni, que na verdade ela surge da seiva de uma árvore, que é provocado pela uma deusa desse mel, essa coisa. Sempre tem nas culturas, a gente pode ver que tem um tipo, tem nos nórdicos existe um mulso, tem um néctar, tem ambrosia, então tem uma bebida inebriante. É óbvio que Balarama não bebe álcool nem nada, é uma coisa divina. Né? Na verdade, é o sentimento dele por Krishna que inebria-os. E já fala assim, e como é que o orgulho aparece? Garava, que é o orgulho, surge da boa fortuna, da beleza, dos atributos pessoais. Você obter abrigo da pessoa mais excelente e você conseguir o objeto que você deseja. E a apreensão, Shankar, Shankar, a causa de Shankar é o roubo, a ofensa, a crueldade, o relâmpago, animais ferozes e sons temerosos. E como a agitação e a incerteza, chamada avega, surgem. Avega é uma incerteza aguda sobre o que fazer, né? Que surge de ver ou ouvir o objeto da sua afeição ou da sua aversão. E a causa da loucura, umada pode ser causado pelo êxtase excessivo ou por sentimentos de saudade. Umada, então, é chamada Divyonmada, é, a loucura divina, Divi, né? Div, ou a loucura da brincadeira. Div pode ser tanto divino, essa raiz pode gerar divino, ou brincar. Por que, pergunta Vijaya, essa confusão ela surge após Smriti, ele botou como ausência da mente. Apa Smriti, Smriti é lembrar, né? Apa, uma coisa inferior, lembrar de algo inferior. Apa Smriti é a confusão, né, ou ausência mental, como ele botou aqui, que surge de um sofrimento profundo. Aí ele põe aqui, tem nota de página, fala assim, nesse estágio, a Naika, ela treme, ela desmaia, né, cai ao chão. E doença, Vyadhi, é uma transformação corpórea, tais como febre, que surge devido à apreensão e ansiedade. Então, a gente sabe que às vezes Krishna fica com febre, às vezes Radharani fica febril. Então, as meninas, quando Radharani fica febril, né, porque ela tá o quê? Ela não se encontra, ela quer servir a Krishna, não consegue, ela não consegue chegar até ele. Então, a temperatura dela começa a aumentar, como a gente falou, de Vrindavan, que fica no verão. Então, a temperatura dela começa a aumentar, e as meninas passam sândalo, trazem água do Yamuna, água fria, mas o corpo dela esquenta, 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 né? É bem, bem difícil. Até que, né, chega uma mensageira, né? Yoga Maya faz aqueles seus famosos estratagemas, e Danista, em geral, Danista, ela faz mais ou menos essa ponte. Danista vem da casa de Yashoda,
e chama Radharani para cozinhar para Krishna. Porque Krishna também não está conseguindo, não está comendo direito. Mãe sempre acha, né, que filho não está comendo direito. Ah, ó, Yashoda está pedindo para Radharani ir lá cozinhar. Aí Radharani já começa a diminuir a febre dela, já lá. E ela começa, né, já se enfeita toda para ir até a casa de Krishna para cozinhar para ele. Mesmo assim, ela ainda fica meio febril, tanto que ela anda, os passos dela são cambaleantes. Tanto que Rato Manjari, né, que é Raghunath Dasa Goswami, ele, ele é ela, né? Ele fica engraçado a descrição que ela vai andando, e a gente sabe que a cintura dela é muito fina, como ela está cambaleando. Exatamente, ela fica com medo que quebre a coluna dela. Fala, pô, né, tem cintura tão fina e ela está cambaleando. Eu tenho que, com medo que numa desse balançar, se quebre, ela vai atrás dela assim. Né? Não, vou segurar o tronco dela. E à medida que ela vai chegando, em Nandagrama, a febre dela vai diminuindo. Né? Mas ela ainda chega até a cozinha meio febril e descreve, ela muda de roupa, uma roupa especial. Quando ela se aproxima do fogo, né, do fogão, a lenha, né, perto daquele calor intenso do fogão, a febre dela acaba. Bem interessante. E justamente essa doença, como está falando aqui, surgiu o quê? Da ausência de servir a Krishna. Então, aparentemente, o fogo aumentaria a febre dela, mas não. E ela, muito expert, ela começa a cozinhar com várias bocas, né, de fogão, e ela põe uma graveto mais para cá, aumenta ali, diminui, põe o graveto mais para longe do fogo, porque ela quer que diminua. E tem umas descrições do corpo dela, né, reagindo a esses movimentos, e ela, assim, completamente absorta ali, né, levantando uma tampa, fazendo isso aqui. É muito legal. Enfim, vamos lá. O que é confusão? Morra. Morra é a confusão que ocorre quando o coração fica estupefato devido ao júbilo, à separação e ao pesar. Inclusive, morra, né? Anteontem foi Shivaratri, e a gente sabe que tem uma expansão de Krishna chamada Mohini, ou Mohini Murti. Né? E quando ela aparece, a gente sabe que Shiva só fica com Parvati, ele é super fiel, né? Ele não tem interesse por nenhuma mulher, né? Como todo yogi. Porém, quando Mohini Murti aparece, que é uma expansão de Vishnu, ele fica completamente desvairado, alucinado. Sai correndo atrás de Mohini. Mohini sai correndo. Isso que é super engraçado, é interessante, que Mohini vai correndo, que é morra, que não está falando, que é confusão, né? E ele correndo atrás dela. E eu ouvi uma visualização bonita, que é interessante, que Shiva, né, como ele é um grande Vaishnava, porque eles correm no meio de uns sábios, assim, os sábios ficam confusos, falam, o que é isso? Né? Que tem duas coisas interessantes que mostra nessa corrida, mostra que Shiva não está nem um pouco apegado às coisas materiais. Ele é casado com a mulher mais bonita dos universos, né? Que Parvati é a personificação da matéria, que ele não é enganado pela ilusão. Né? Parvati também tem um aspecto de Maya. Então ele está com ela, né? Faz as coisas com ela, mas não está apegado a ela nesse sentido. Né? É bem interessante. Porém, né, o que confunde ele ali é uma energia superior. Na verdade, não confunde, deixa ele mais à vontade. Então ele sai correndo atrás dela. Né? Aquele que só tem Parvati como esposa, ele fica. E ele não.
Ele não tem vergonha, né, de sofrer um ridículo porque ele está atrás de Krishna, né? Então, Vaishnava, eu vi uma aula bonita, ele falando sobre isso, né, que a gente também não tem que ter pudor nesse sentido, quando você está, mesmo que as pessoas critiquem você, você não deve ter pudor em levar essa filosofia, em seguir essa filosofia, como Shiva, né? Shiva sai correndo assim, e inclusive ele ejacula, né? Tem uma ejaculação natural, só que o sêmen dele, quando cai na terra, se transforma em minas de ouro, né? Então ele perde toda a compostura ali, né? Por favor, meninos e meninas, não é para ficar enlouquecidos, fanáticos, mas no sentido que você tem que não ter vergonha de certas coisas, né? E você se pronunciar como sendo Vaishnava e assim por diante. Óbvio que tem que ter cautela, nós não somos Shiva, mas, sabe, ser mais ousado às vezes. Enfim, vamos lá. O que que é morte? Não existe mrityu, morte, nesse raça. Somente a tentativa, né, de morrer, mas não morre. É óbvio que ninguém morre. Né? Aquela história que a Radharani ela está prestes a morrer, dizendo, nossa, ela vai morrer. É óbvio que ela não morre. Né? Eu sempre conto aqui que tem uma menina chamada Esperança, né? Que é essa menina, uma golpe, e ela sussurra, sempre quando a Radharani está nessas coisas prestes a morrer, né, entre aspas, vem a Esperança e sussurra no ouvido dela que Krishna vai voltar. Aí ela, né, a Esperança não é a última que morre, ela não morre também. A Esperança, ela vem, Asha, se chama Asha Gopi o nome dela. Então ela vem e sussurra. A Radharani, quando Lalita, ela vem com um fiapinho de algodão e põe assim no nariz de Radharani, aquele fiapinho faz assim, mexe bem pouquinho, né? Aí vem Asta Gopi e fala, Krishna volta amanhã. Aí a vida dela retorna. Ok. E o que que é preguiça? Também não existe preguiça nesse raça. A lácia, quer dizer preguiça, né? É, ela finge ser, peraí, a lácia é você pretende, desculpa, enganar, não ter poder, não ter energia, embora ela tenha essa energia. Contudo, não existe sequer um traço para a lácia no serviço de Krishna. Pode ser observar, no sentido secundário, né, que entre, opa, sorry, it may be observed in a second sense, though among the opposite. Isso pode ser observado no sentido secundário, né, entre os elementos opostos, que ele vai falar mais tarde. Então, não existe essa preguiça, né? Mas tem aquela coisa assim de que você, né, se uma tirataranga, às vezes fica assim, ela não consegue se movimentar, ela fica meio apática, de repente essa palavra é boa, apática, tudo assim, porque ela não consegue se encontrar com Krishna, você vê a Krishna, como a gente falou, no estágio que ela estava febril, né? E qual é a casa de inércia, Jardia? Jardia surge ao ver o objeto do seu amado, ao ouvir sobre ele, ou ver alguma coisa que não é indesejável. Aliás, alguma coisa que é muito indesejável. Desculpa. Dia a dia pode também surgir dos sentimentos de saudade, quando elas se sentem separados de Krishna. E como é que o recato ocorre?
Isto ocorre devido ao encontro pela primeira vez, um comportamento inapropriado, ou por causa de palavras de júbilo ou desprezo, de louvor ou desprezo. E qual é a causa de avarrita? Você esconder os seus desejos para a natureza. A barrita é causado pela traição, pela duplicidade, né? O recato também, o medo e a dignidade. E a causa da lembrança, smriti. Smriti é o resultado de ver algo similar ou devido a um hábito fixo. E como é que surge o ponderamento sobre possibilidades lógicas? Vitarka. Vitarka é o resultado da investigação e dúvida. E a ansiedade? Esta surge por não alcançar o que uma pessoa deseja ou do medo do indesejável. E ficar pensativo, que se chama mati. Mati é reflexão ou a deliberação sobre algo. Manda mati. E força, né? Firmeza. Firmeza do coração, ela surge de quando você satisfaz suas aspirações e fica livre da tristeza. E júbilo, harsha, o júbilo, né? É aquilo que surge ao ver ou alcançar o objeto dos seus desejos acalentados. E avidez, autsukya, é o desejo ardente de ver o seu amado e o intensa avidez ou impaciência para alcançá-lo, tê-lo. E ferocidade, raiva, violência chamada áurea. Isso não tem lugar em Madhurarasa. Ou seja, não existe essa briga. Indignação é a intolerância que se expressa por causa de ser insultado, desrespeitado. Inimizade é você se ressentir da boa fortuna alheia. Isso surge devido à boa fortuna e virtudes. E qual é a causa da instabilidade? Já fala essa instabilidade ou instabilidade da mente. E era causada por apego e aversão. E sono. Sono induzido pela fadiga. Supti significa sonhar. E despertar, Buda, é estar assim, sem sono. E Goswami fala assim, Baba Vijaya, né, caro Vijaya. Em adição a esses Vyabhicharibhavas, existem 4 estágios chamados Bhavotpati, Bhavasandhi, Bhavashabaliya e Bhavashanti. Bhavotpati é a aparência de um Bhava e Bhavasandhi é juntar 2 Bhavas. Sarupasandhi é a amalgação, é o juntar de 2 Bhavas que têm a mesma causa, e Bhinasandhi é misturá-los, aqueles que surgem de causas separadas. A mistura de muitos sentimentos, bhavas, de uma vez só, se chama bhava shabaliya. E a destruição, ou a pacificação, né, a kama do bhava, se chama bhava shanti. Vijaya agora tinha uma compreensão completa dos componentes de Madhurarasa, porque ele tinha ouvido as explicações dos seus vibhavas, Tattvika Bhavas e Vyabhichari Bhavas. Seu coração ficou assim saturado com prema, que era, contudo, de certa forma, instinto. Tendo entendido completamente isso, ele caiu aos pés de seu Gurudeva, chorando repetidamente. Ele falou assim, Prabhu, por favor,
conceda sua misericórdia a mim e me diga por que que prema ainda não surgiu em meu coração. Como ele falou aqui, né? Ele aquela, ainda estava um pouco indistinto o prema dele ali. Guru Goswami abraçou Vijaya e disse: você será capaz de entender Prema Tattva amanhã. Pô, que é bom, né? Aprende muito rápido. Você compreendeu os componentes de Prema, mas ainda assim eles não surgiram de forma distinta no seu coração. Prema é o Ostaibhava, a emoção fixa, né? Você já ouviu sobre Staibhava de uma forma geral, porém, você alcançará a perfeição quando você ouvir especificamente sobre Staibhava e Ujjvala Rasa, nesse rasa profundo, né? Agora já é bem tarde. Eu vou explicar amanhã tudo isso. Então, lágrimas começaram a cair, né, dos olhos de Vijaya novamente. Ele ofereceu seu Dandavat Pranama, então retornou à sua residência, ponderando profundamente sobre tudo aquilo que ele havia ouvido, né? Então, a gente, ó, acho que agora vai em diante vai parar um pouco essas descrições. A gente vai entrar no capítulo 36, intitulado Madhura Rasa, Staibhava e Estágios de Amor, desse Irati. São 7h36. Como isso aqui é mais complexozinho, a gente vai parar aqui e na segunda-feira que vem a gente continua, né? Né? Continua. Para não ficar meio confuso, que todas essas descrições, esse sentimento para lá e para cá, eu acho que confunde vários nomes, então a gente tem que fazer o vichara, né? Ouvir e depois elaborar. Ok, gente? Alguma pergunta, alguma coisa? Tudo tranquilo? Quinta-feira, lembramos que tem Bhagavad Gita também, às 19 horas. E domingo a Nurada está fazendo também o Jayavadharma, que está no quinto, está no capítulo quinto, 5. Quem quiser também retomar ou alguma coisa, relembrar, é interessante. E tem as aulas, bom, aí todo mundo já sabe, as aulas do Bhagavad do Prabhu, aí todo dia, né? De terça a sexta. Na verdade, a semana de devoção tem aula todo dia, para todo mundo, para todos os gostos. Ok, então, Radhe, Radhe, obrigado a todos, desculpa qualquer coisa e voltem sempre.